A nossa viagem pelas sombras continua. Depois de explorarmos os mistérios de Portugal, Espanha, França e Venezuela, chegamos agora à Argentina, um país onde o passado e o inexplicável se entrelaçam de forma inquietante. Entre cemitérios monumentais, hotéis abandonados, mansões esquecidas e zonas pantanosas envoltas em lenda, a Argentina guarda histórias que desafiam a lógica e alimentam o medo. Neste vídeo, vais conhecer 7 lugares assombrados, organizados do menos ao mais perturbador, onde o silêncio esconde segredos e o tempo parece dobrar-se ao sobrenatural. Prepara-te para uma nova travessia pelas sombras, porque na Argentina até os lugares mais belos podem esconder presenças que nunca partiram. Número 7. Situado no coração de Buenos Aires, o Cemitério de la Recoleta é um dos cemitérios mais emblemáticos da América Latina. Fundado em 1822, este espaço monumental é conhecido pelas suas esculturas imponentes, mausoléus ornamentados e pelas figuras históricas que ali repousam. Mas por trás da sua beleza arquitetónica e do silêncio respeitoso, esconde-se uma atmosfera carregada de mistério. O fenómeno mais conhecido é o da jovem Rufina Cambaceres, que terá sido enterrada viva por engano. Dias após o funeral, o caixão foi encontrado deslocado, com marcas de unhas no interior e no corpo da jovem. A sua sepultura é adornada com uma estátua que a representa a abrir uma porta, como se tentasse escapar da morte. Visitantes relatam sentir arrepios ao aproximar-se do túmulo e alguns afirmam ouvir sussurros vindo do mármore. Funcionários e guias locais contam que, ao entardecer, sons de passos e chaves ecoam pelos corredores estreitos, mesmo quando não há ninguém por perto. Diz que é o espírito de David Ayeno, um antigo zelador que se suicidou no mesmo dia em que o seu jazigo ficou pronto. A sua presença é descrita como persistente, como se ainda patrulhasse o local que tanto desejou ocupar. Há também relatos de figuras vestidas de branco que surgem entre os túmulos, especialmente nas noites mais úmidas. Uma delas seria Luz Maria, uma jovem que morreu de leucemia e cuja sepultura é frequentemente encontrada com flores frescas, mesmo quando ninguém as colocou. O seu espírito é associado a um perfume intenso a rosas, que paira no ar sem explicação. As portas dos mausoléus ragem e batem sem qualquer corrente de ar. O som é descrito como ritmado e inquietante, como se alguém estivesse a entrar ou a sair. Alguns visitantes afirmam ouvir vozes que chamam pelo nome, vindas de zonas onde não há ninguém. Os ecos desaparecem tão rapidamente quanto surgem, deixando uma sensação de desconforto difícil de ignorar. O cemitério é também conhecido por quedas bruscas de temperatura, especialmente junto ao túmulo de Liliana Crociati, uma jovem que morreu numa avalanche durante a lua de mel. A sua sepultura reproduz o seu quarto, com uma estátua de corpo inteiro ao lado do seu cão, que morreu no mesmo dia. Muitos acreditam que a ligação entre os dois permanece viva e que o espírito do animal ainda ronda o local. O Cemitério de la Recoleta é um exemplo perfeito como a memória e o mistério podem coexistir. Um lugar onde a história repousa, mas nem sempre em paz. Número 6. Escondida entre as paisagens rurais da província de Córdoba, a estância Montelén é uma antiga propriedade agrícola que, apesar do seu abandono, continua a atrair curiosos investigadores do paranormal. Fundada no século XIX, a estância foi em tempos um centro próspero de produção, mas hoje é conhecida por algo bem mais sombrio, os seus fenómenos inexplicáveis. O edifício principal, de arquitetura colonial, está em ruínas. As paredes estão cobertas de musgo, as janelas partidas deixam entrar o vento e os corredores parecem guardar ecos de um passado esquecido. Visitantes relatam figuras encapuçadas que surgem entre os campos ao entardecer e vozes sussurradas que se ouvem mesmo quando não há ninguém por perto.
Um dos fenómenos mais recorrentes é o som de passos no piso superior, mesmo quando o acesso está bloqueado. Os sons são descritos como lentos e pesados, como se alguém estivesse a arrastar os pés. Há também relatos de portas que se fecham sozinhas, acompanhadas por uma corrente de ar gelada que percorre os corredores. Durante a noite, luzes flutuantes são vistas a mover-se entre os edifícios abandonados. Alguns afirmam que são lanternas de antigos trabalhadores que ainda percorrem os campos. Outros acreditam que são manifestações de energia residual. O silêncio da zona é profundo, mas por vezes interrompido por gritos distantes que parecem vir de dentro da terra. A propriedade foi, em tempos, palco de conflitos familiares e tragédias não documentadas. Há quem diga que os fundadores da estância praticavam rituais de proteção espiritual, enterrando objetos simbólicos nos limites da propriedade. Hoje, esses locais são evitados pelos habitantes da região, que descrevem uma energia pesada e opressiva. Alguns investigadores que passaram a noite na estância relataram perda de tempo, desorientação súbita e até sensações de paralisia temporária. Um deles afirmou ter visto uma figura feminina a atravessar uma parede, sem deixar qualquer rastro. A estância Montelene é um exemplo de como o abandono pode dar lugar ao mistério, um lugar onde o passado parece não ter terminado e onde o presente se dobra ao inexplicável. Número 5. Erguido nas serras de Córdoba, o Castillo Mando domina a paisagem com a sua arquitetura imponente e um silêncio que o envolve. Construído nos anos 1930 como residência de verão, o castelo passou pelas mãos de figuras influentes, incluindo o aristocrata austríaco Fritz Mann, conhecido pelas suas ligações controversas à indústria armamentista e aos círculos políticos da Europa pré-guerra. Mas por trás da elegância europeia e dos salões ornamentados, há quem diga que o castelo guarda segredos que nunca foram revelados. Funcionários e visitantes relatam sensação de desconforto súbito, flutuações de temperatura e até vozes que ecoam pelos corredores, mesmo quando o edifício está vazio. Um dos relatos mais inquietantes envolve uma figura vestida de preto que aparece junto à escadaria principal, imóvel, silenciosa e que desaparece assim que alguém tenta aproximar-se. Durante a noite, o castelo parece ganhar vida. Luzes acendem-se sozinhas, portas ragem sem vento e há quem afirme ter ouvido música clássica a tocar ao longe, como se uma festa antiga estivesse a repetir-se no tempo. Alguns hóspedes relatam sonhos vívidos, todos com o mesmo cenário. Um baile interrompido por um grito, seguido de uma escuridão total. O edifício, hoje convertido em hotel boutique, mantém grande parte da sua estrutura original. Mas mesmo com o conforto moderno, há zonas que permanecem interditas, alas que, segundo os guias, não gostam de ser perturbadas. O Castillo Mano é mais que uma construção histórica. É um espaço onde o passado parece resistir ao presente, onde o luxo se mistura com o mistério e onde o silêncio pode esconder mais do que se imagina. Número 4. Erguido no bairro de Villa del Parque, em Buenos Aires, o Palácio de los Bichos é uma construção imponente que mistura elementos góticos e barrocos, envolta por vegetação densa e muros altos. Construído no início do século XX por um empresário italiano como presente de casamento para a sua filha, o palácio rapidamente se tornou símbolo de tragédia e mistério. A história mais conhecida é a da noiva e do noivo, que morreram atropelados por um comboio no dia da cerimónia. Desde então, o palácio nunca mais foi habitado de forma permanente. Moradores da zona afirmam que, durante a noite, é possível ouvir música clássica a tocar dentro da casa, mesmo quando está vazia. Há também relatos de figuras vestidas de gala que dançam nos salões abandonados, como se o casamento nunca tivesse terminado.
Funcionários que tentaram restaurar o edifício desistiram após experiências perturbadoras. Ferramentas desapareciam, portas trancavam-se sozinhas e vozes sussurradas ecoavam pelos corredores. Um dos trabalhadores afirmou ter visto uma mulher de vestido branco a atravessar uma parede e que, ao tentar seguir-lhe o rastro, encontrou o salão vazio e gelado. As janelas do piso superior são frequentemente vistas iluminadas ao entardecer, apesar de não haver eletricidade no edifício. Alguns visitantes relatam quedas bruscas de temperatura, acompanhadas por uma sensação de vertigem e desorientação. Há quem diga que o palácio está preso num ciclo temporal, onde o dia do casamento se repete eternamente. O nome Palácio de los Bichos surgiu devido à presença constante de insetos e pequenos animais que aparecem surgir do nada, mesmo em zonas limpas e fechadas. Alguns acreditam que são manifestações físicas de uma energia mal resolvida, como se o próprio edifício estivesse a rejeitar qualquer tentativa de renovação. Hoje, o palácio permanece fechado ao público, mas continua a atrair curiosos, investigadores do paranormal e amantes de histórias sombrias. O Palácio de los Bichos é um lembrete de como o amor, quando interrompido pela tragédia, pode deixar marcas que nem o tempo consegue apagar. Número 3. Localizado na cidade de Miramar, junto à lagoa do Mar Chiquita, o Gran Hotel Viana é uma estrutura imponente que parece ter parado no tempo. Construído nos anos 1940 por uma família de origem alemã, o hotel foi concebido como um refúgio de luxo, com tecnologia avançada para a época e uma localização isolada. Mas por detrás da sua fachada elegante esconde-se uma história envolta em segredos, teorias obscuras e fenómenos paranormais. Durante décadas, circulam rumores de que o hotel teria servido como esconderijo para fugitivos nazis após a Segunda Guerra Mundial. A sua localização remota, os túneis subterrâneos e os registros incompletos alimentaram especulações sobre encontros secretos, documentos desaparecidos e presenças que nunca foram oficialmente identificadas. Após o encerramento do hotel, o edifício permaneceu abandonado durante anos. Foi nesse período que começaram os relatos mais inquietantes. Visitantes e investigadores afirmam ter ouvido vozes vindas dos quartos vazios, passos nos pisos superiores e portas que se trancam sozinhas. Um dos fenómenos mais recorrentes é de uma figura feminina vestida de branco que parece junto à recepção e desaparece sem deixar rastro. Funcionários que tentaram restaurar o hotel desistiram após experiências perturbadoras. Ferramentas desapareciam, luzes acendiam-se sem explicação e alguns relatam sensação de vertigem e desorientação súbita. Um dos guias turísticos afirmou ter visto uma sombra atravessar o corredor principal e que, ao seguir-lhe o rastro, encontrou o quarto completamente gelado, apesar do calor exterior. Há também relatos de objetos que se movem sozinhos, espelhos que se embaciam sem motivo e quedas bruscas de temperatura em zonas específicas do edifício. Os investigadores do paranormal que passaram a noite no hotel registaram flutuações eletromagnéticas, sons inexplicáveis e até interferências nos equipamentos de gravação. O hotel foi reaberto parcialmente como museu, mas continua a ser considerado um dos locais mais assombrados da Argentina. Muitos acreditam que as energias acumuladas ao longo das décadas, entre o luxo, o segredo e o sofrimento, criaram uma presença que se recusa a partir. O Gran Hotel Viana é um lugar onde o passado não está apenas presente, está vivo. Um espaço onde o silêncio esconde histórias que ainda não foram totalmente contadas. Número 2. Localizado na província de Rio Negro, o Lago Pellegrini é conhecido pelas suas águas calmas e paisagens serenas. Mas por detrás da tranquilidade aparente, esconde-se uma história que transformou este local num dos mais inquietantes da Argentina. 5 Saltos, a
cidade vizinha é apelidada por muitos como a Cidade das Bruxas e o lago é o seu espelho mais sombrio. A lenda mais conhecida envolve o afogamento de uma criança, ocorrido há várias décadas. Desde então, moradores e visitantes relatam gritos vindos da água, choros infantis ao entardecer e movimentos inexplicáveis na superfície, mesmo em dias sem vento. Alguns pescadores afirmam ter visto pequenas mãos a emerger das águas, apenas para desaparecerem num instante. Durante a noite, o ambiente muda drasticamente. A temperatura desce de forma abrupta e uma névoa espessa cobre o lago, criando uma sensação de isolamento total. Há quem diga que, ao caminhar pelas margens, é possível ouvir vozes que chamam pelo nome, vindas do meio da água. Vozes suaves, mas insistentes, que provocam arrepios e desorientação. O lago é também associado a rituais de bruxaria, realizados em segredo por grupos locais. Foram encontrados círculos de velas, símbolos desenhados na terra e restos de ofrendas junto às margens. Alguns investigadores afirmam que o local é usado para invocações e práticas ocultas, especialmente durante eclipses e solstícios. Há ainda relatos de avistamento de luzes estranhas sobre o lago, esferas brilhantes que se movem de silêncio, mudando de cor e desaparecendo subitamente. Muitos acreditam que são manifestações espirituais, outros sugerem que se trata de presença extraterrestre. Seja qual for a origem, o fenómeno é recorrente e inexplicável. O Lago Pellegrini é um lugar onde o natural e o sobrenatural se cruzam. Um espaço onde o luto, o mistério e o medo se entrelaçam e onde o silêncio da água esconde histórias que continuam a inquietar quem se atreve a escutar. Número 1. Nos arredores da cidade de Cinco Saltos, conhecida como a Cidade das Bruxas, existe um lugar que poucos se atrevem a visitar: o Barro Negro. Trata-se de uma zona pantanosa, envolta por vegetação densa e nevoeiro persistente, onde a luz do sol raramente penetra. O nome, que significa Baixa Negra, não é apenas geográfico, é simbólico. Para muitos, este é o ponto mais sombrio da região. A atmosfera do Barro Negro é descrita como opressiva e sufocante. Quem entra sente uma mudança imediata. O ar torna-se pesado, o silêncio absoluto e a sensação de estar a ser observado instala-se rapidamente. Há relatos de figuras encapuçadas que surgem entre as árvores, imóveis, como se estivessem a vigiar quem se aproxima. Durante a noite, o local transforma-se num verdadeiro cenário de pesadelo. Moradores afirmam ouvir gritos distantes, cânticos em línguas desconhecidas e sons metálicos que ecoam pelo pantano. Foram encontrados vestígios de rituais ocultos, círculos de velas, símbolos desenhados na lama e objetos enterrados em padrões geométricos. Alguns investigadores acreditam que o Barro Negro é usado por grupos esotéricos para invocações e cerimónias de ligações com entidades não humanas. Há também relatos de anomalias temporais. Pessoas que entraram no pantano afirmam ter perdido a noção do tempo, sentindo que passaram horas quando na realidade apenas minutos se tinha passado, ou o contrário. Um dos casos mais inquietantes envolve um grupo de jovens que, após explorar a zona, regressou com marcas inexplicáveis no corpo e sintomas de desorientação profunda. A vegetação parece crescer de forma irregular, como se fosse moldada por algo invisível. Animais evitam a zona e até os pássaros deixam de cantar ao aproximar-se. A temperatura desce abruptamente, provocando arrepios intensos e, em alguns casos, sensações de paralisia momentânea. O Barro Negro é considerado por muitos como um portal energético, um lugar onde o véu entre mundos se torna mais fino. Um espaço onde o medo não é apenas psicológico, é físico, espiritual e ancestral. Quem entra raramente sai igual.
Agora conheces 7 lugares assombrados da Argentina, cada um envolto em histórias inquietantes, aparições perturbadoras e lendas que atravessam gerações. Do cemitério de la Recoleta ao Barro Negro de Cinco Saltos, passando por mansões abandonadas, hotéis amaldiçoados e lagos silenciosos. Cada local revela uma faceta sombria do país, onde o inexplicável continua a desafiar a razão. Alguns chamam-lhe mitos, outros garantem que são reais. Mas uma coisa é certa, estes lugares continuam a alimentar o mistério, a provocar arrepios e a despertar perguntas sem resposta. E talvez o verdadeiro medo não esteja nos fantasmas, mas no que ainda não sabemos. Se gostaste do vídeo, deixa o teu like, subscreve-te ao canal e ativa o sininho para não perderes outros relatos obscuros como este. Até ao próximo mistério.